Testemunho de uma irmã que, pela misericórdia de Deus, viu sua família ser livrada de um grande perigo após um sonho de alerta. Querido irmão, querida irmã, assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de uma serva do Senhor que, em meio a uma situação que parecia comum, recebeu um aviso de Deus que mudou o rumo de sua família. Não é uma história de milagres espetaculares, mas de uma providência silenciosa que nos mostra como o Senhor cuida daqueles que o temem. Se você já passou por momentos em que sentiu que Deus estava falando com você de alguma forma, este relato vai te encorajar a confiar ainda mais nele. O sonho que mudou tudo. Era uma noite comum na vida da irmã Maria, uma mãe de 3 filhos, casada com o irmão João, que trabalhava como motorista em uma transportadora. Eles eram fiéis na igreja, frequentavam os cultos, participavam das campanhas e buscavam viver segundo a vontade de Deus. Porém, como em toda família, havia desafios. O irmão João, por causa do trabalho, muitas vezes chegava em casa cansado e às vezes, um pouco impaciente com as crianças. Não era um homem violento, mas o estresse do dia a dia o deixava mais quieto e, em alguns momentos, até um pouco ríspido com a esposa e os filhos. Naquela noite, depois de um dia longo, a irmã Maria foi deitar-se mais cedo. Ela orou como de costume, agradecendo a Deus pelo dia e pedindo proteção para a família. Mas naquela madrugada teve um sonho que a deixou profundamente perturbada. No sonho, ela via o marido dirigindo o caminhão em uma estrada escura. De repente, um outro veículo vinha em alta velocidade na contramão e se chocava frontalmente com o caminhão do irmão João. O impacto era tão forte que ela acordou assustada, com o coração acelerado. Não era um pesadelo comum, era uma imagem tão viva que parecia real. Ela tentou se acalmar, dizendo a si mesma que era só um sonho, mas uma voz interior lhe dizia: isso é um aviso. A irmã Maria não era de ter visões ou sonhos proféticos, mas aquela sensação de urgência não saía dela. Ela se levantou, foi até a sala e se ajoelhou para orar. Senhor, se esse sonho veio de ti, me mostra o que devo fazer. Protege o meu marido, protege a nossa família. Não deixe que nada de ruim aconteça. Eu confio em ti, mas se há algo que eu precise fazer, me orienta. Ela orou por um longo tempo, até que uma paz começou a invadir seu coração. Mesmo assim, a imagem do acidente não saía de sua mente. A decisão que salvou uma vida. Pela manhã, quando o irmão João acordou para mais um dia de trabalho, a irmã Maria estava decidida. Ela não queria contar o sonho para não assustá-lo, mas sentiu que precisava fazer algo. João, hoje você não vai dirigir, ela disse com firmeza, mas com calma. O irmão João olhou para ela, surpreso. Como assim, Maria? Tenho que trabalhar, tenho uma rota para cumprir. Eu sei, mas hoje não. Por favor, liga para o seu chefe e diz que não está se sentindo bem. Peça para outro motorista fazer a sua rota hoje. O irmão João, que era um homem responsável, ficou relutante. Ele nunca faltava ao trabalho, e a ideia de perder um dia de salário o incomodava. Mas algo no olhar da esposa o fez hesitar. Maria, o que está acontecendo? Você está a esconder alguma coisa? Ela respirou fundo e decidiu contar. Eu tive um sonho esta noite. Vi você dirigindo e um carro batendo no seu caminhão. Foi tão real que não consigo tirar da cabeça. Não sei se é de Deus, mas não quero arriscar. O irmão João ficou em silêncio por um momento. Ele não era de acreditar em pressentimentos, mas conhecia a fé da esposa e sabia que ela não falaria aquilo sem motivo. Tudo bem, ele finalmente concordou. Vou ligar e ver se consigo trocar o turno com alguém. Ele fez a ligação e, para sua surpresa, o chefe aceitou sem problemas. Um colega de trabalho, que estava de folga, topou fazer a rota daquele dia. O irmão João ficou em casa, ajudando a esposa com os afazeres e brincando com as crianças. O acidente que quase aconteceu. À tarde, enquanto a família almoçava, o telefone tocou. Era um colega de trabalho do irmão João, ligando para dar uma notícia triste. João, você ouviu o que aconteceu? O quê? Ele perguntou, já sentindo um aperto no peito. Teu caminhão foi batido. Um cara bêbado invadiu a contramão e colidiu frontalmente com quem estava dirigindo no teu lugar. O motorista está no hospital, mas, graças a Deus, vai sobreviver. O caminhão ficou destruído. O irmão João ficou pálido. Ele olhou para a esposa, que já entenderá tudo. Se ele tivesse ido trabalhar aquele dia, aquele acidente teria sido com ele. A irmã Maria começou a chorar, não de tristeza, mas de gratidão. Deus nos livrou, João. Ele nos livrou. O irmão João abraçou a esposa, emocionado. Você tinha razão. Se não fosse por você, eu poderia não estar aqui agora. A família se ajoelhou ali mesmo, na sala, e agradeceu a Deus pela proteção. Não foi um milagre espetacular, não houve vozes nem visões, mas foi uma prova clara de que Deus ouve as orações daqueles que o buscam.
As mudanças que vieram depois. Aquele dia marcou a família do irmão João e da irmã Maria. O irmão João, que antes era um pouco impaciente, começou a valorizar mais a família e a entender a importância de confiar em Deus em todas as coisas. Ele passou a orar mais com a esposa e a participar ativamente dos cultos, não apenas como um dever, mas como um momento de gratidão. A irmã Maria, por sua vez, ficou ainda mais firme na fé. Ela entendia que Deus não havia lhe dado aquele sonho para assustá-la, mas para protegê-los. Aquilo a encorajou a buscar ainda mais a presença do Senhor, não apenas para si mesma, mas para ser uma bênção na vida de outros. Algum tempo depois, o irmão João teve a oportunidade de compartilhar esse testemunho em uma reunião na igreja. Muitos irmãos ficaram emocionados, e alguns, que estavam passando por momentos de dúvida, se fortaleceram ao ver como Deus age de maneiras que nem sempre entendemos, mas que são perfeitas. Um dos irmãos que ouviu o testemunho, que estava afastado da igreja por causa de problemas no casamento, se aproximou do irmão João depois da reunião. Irmão, depois de ouvir o que aconteceu com você, eu entendi que não posso desistir. Se Deus cuidou de você assim, Ele pode cuidar do meu casamento também. E assim, aquele simples sonho, que poderia ter sido ignorado, se tornou um instrumento nas mãos de Deus para abençoar não apenas uma família, mas muitas outras vidas. Lições que ficam. Este testemunho nos ensina algumas coisas importantes. Deus fala de muitas maneiras, às vezes, através de um sonho, de uma palavra, de uma sensação. O importante é estarmos atentos e dispostos a obedecer, mesmo quando não entendemos completamente. 2. A oração muda as coisas. Se a irmã Maria não tivesse orado naquela madrugada, se não tivesse insistido com o marido, as coisas poderiam ter sido diferentes. A oração não é um ritual, é uma conversa com Deus e Ele ouve. 3. Deus cuida daqueles que o temem. Não significa que nunca passaremos por dificuldades, mas que mesmo nas provas Ele está conosco. Às vezes, nos livra do perigo, outras vezes, nos dá força para passar por ele. 4. A família é um dom de Deus. Muitas vezes, o trabalho, as preocupações e o cansaço nos fazem esquecer do que realmente importa. Este testemunho nos lembra de valorizar aqueles que Deus colocou ao nosso lado. 5. Nossa obediência pode abençoar outros. O irmão João não foi o único beneficiado. Seu testemunho tocou o coração de outros irmãos, mostrando que quando deixamos Deus agir em nossa vida, Ele usa até as coisas simples para fazer grandes coisas. Uma palavra para você que está lendo. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez sinta que Deus está distante, que suas orações não estão sendo ouvidas. Mas este testemunho é para te lembrar, Deus não desampara os seus. Ele conhece cada detalhe da sua vida e no tempo certo vai agir. Não desista de buscar a Ele. Não desista de orar. Não desista de confiar. Às vezes, a resposta vem de uma forma que não esperamos, mas ela vem. Deus é fiel. Se você está lendo isto e pensa, será que Deus ainda se importa comigo? Saiba que Ele se importa sim. Ele te ama mais do que você pode imaginar. E assim como livrou o irmão João, Ele pode te livrar também. Fique firme. Continue orando. Deus não falha. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. O peso da prova e a mão que sustenta. Era uma sexta-feira à noite, e o irmão João sentou-se à mesa da cozinha com as contas espalhadas à sua frente. O aluguel estava atrasado há 2 meses, as despesas do supermercado acumulavam-se, e o salário do bico que conseguirá não daria nem para metade do que devia. Sua esposa, Maria, lavava a louça em silêncio, mas ele sabia que ela também estava contando os dias, calculando mentalmente como esticar o pouco que tinham. O mais difícil não era a falta de dinheiro, era a sensação de que, por mais que orassem, nada mudava. Maria, acho que dessa vez não tem jeito. Vou ter que vender a moto, o João falou, passando a mão pelo rosto cansado. A moto era seu único meio de transporte para os trabalhos temporários que conseguia. Ela secou as mãos no pano de prato e sentou-se ao seu lado, olhando para as contas como se fossem um inimigo a ser enfrentado. A gente já passou por pior, João. Deus não nos abandonou até agora. Lembra quando o menino nasceu e você estava desempregado? Ele proveu. Sempre provê. João suspirou. Ele queria ter a mesma fé da esposa, mas a pressão era grande. Naquela semana, o dono da casa onde moravam havia batido a porta, avisando que se não pagassem até o final do mês, teriam que sair. E não era só isso, o exame médico que fizera há algumas semanas confirmara um nódulo na tireoide. O médico dissera que era preciso fazer mais testes, mas João adiou. Não tinha dinheiro nem para as consultas básicas. E se dessa vez não der, Maria? E se a gente perder tudo? Sua voz tremia, não de medo, mas de exaustão. Ela pegou sua mão firme. João, você tem sido fiel.
Não faltou aos cultos, não deixou de ofertar, mesmo quando a gente não tinha quase nada. Deus vê isso. Ele não é homem para mentir. João fechou os olhos. Lembrou-se das palavras do irmão mais velho na igreja, na última reunião de jovens. Deus não nos promete uma vida sem tempestades, mas promete que a âncora segura. Naquele momento, porém, a tempestade parecia tão forte que até a âncora tremia. A oferta que não fazia sentido. No domingo seguinte, João e Maria foram ao culto como de costume. Ele carregava no bolso os últimos R$ 50 que tinham, dinheiro que, na verdade, deveria ser usado para comprar comida para a semana. Mas algo dentro dele não o deixava guardar aquilo. Durante o culto, quando o irmão responsável anunciou a oferta, João hesitou. Será que Deus realmente quer que eu dê isso tudo? Ele olhou para Maria, que assentiu levemente como se lesse seus pensamentos. Com as mãos trêmulas, João colocou a nota no envelope e o depositou na urna. Não foi um gesto de fé heroica e foi um ato de rendição. Senhor, ele orou em silêncio, se o Senhor não agir, não sei o que faremos. Mas eu confio no Senhor. Ao sair da igreja, um irmão que João mal conhecia, um cooperador que trabalhava na secretaria, aproximou-se dele. Irmão João, o senhor poderia me ajudar com um serviço amanhã? É só para organizar uns documentos na cooperativa. Pago R$ 200 pelo dia. O homem falou como se fosse algo corriqueiro, mas João sentiu o coração acelerar. Claro, irmão. Que horas? Ele tentou disfarçar a emoção, mas Maria, ao seu lado, apertou seu braço, os olhos brilhando. Aqueles R$ 200 não resolveriam todos os problemas, mas eram um respiro. E mais do que o dinheiro foi a certeza de que Deus havia ouvido. Não de forma espetacular, não com trombetas do céu, mas através de um irmão que, sem saber, era a resposta a uma oração. O envelope anônimo. Na terça-feira, João chegou em casa depois de mais um dia de trabalho exaustivo. Ao abrir a caixa de correio, encontrou um envelope branco sem remetente. Dentro, havia R$ 1.200 em dinheiro e um bilhete com os seguintes versos. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. João caiu de joelhos no chão da sala. Não eram lágrimas de alívio, eram lágrimas de quebra. Ele não aguentava mais carregar tudo sozinho. Maria correu até ele, e os dois choraram juntos, não de tristeza, mas de gratidão dolorida, daquele tipo que só vem depois de uma luta longa demais. Deus viu João. Ele viu. Maria sussurrou enquanto ele apertava o envelope contra o peito como se fosse uma prova tangível da fidelidade de Deus. Naquele momento, João entendeu algo que ia além do dinheiro. Deus não apenas proveu, ele o conhecia. Sabia do seu desespero, da sua luta para manter a fé, das noites em claro pensando em como alimentar a família. E no tempo certo, ele agiu. A provação que veio para ficar por um tempo. Mas a história não terminou ali. 2 semanas depois, João recebeu a ligação do médico. O nódulo na tireoide precisava ser removido. A cirurgia era simples, mas o custo, mesmo no SUS, envolvia exames, medicamentos e possíveis complicações. O medo voltou dessa vez com mais força. E se algo der errado, Maria? E se eu não conseguir trabalhar depois? João perguntava à esposa todas as noites, como se repetir a dúvida pudesse prepará-lo para o pior. Ela, porém, não vacilava. A gente já viu Deus agir uma vez. Vamos ver de novo. E se não for como a gente quer, ainda assim Ele está no controle. O dia da cirurgia chegou. João foi levado ao hospital pela manhã, com os irmãos da igreja orando por ele na sala de espera. Quando acordou da anestesia, a primeira coisa que viu foi o rosto do médico, sorrindo. Tudo correu bem. O nódulo era benigno, mas precisávamos removê-lo. O Senhor vai se recuperar rápido. João fechou os olhos novamente, dessa vez em adoração silenciosa. Não foram palavras grandiosas, nem promessas de que nunca mais passaria por dificuldades. Foi apenas um reconhecimento. Obrigado, Senhor. O Senhor me carrega. O jovem que não quis ouvir, até ouvir. Enquanto João se recuperava, um fato inesperado mudou o rumo de sua história. Um jovem da igreja, Rafael, que havia se afastado há meses, apareceu na porta de sua casa. Rafael era daqueles que sabia tudo, questionava os irmãos mais velhos, achava que a igreja era muito rígida, e tinha se envolvido com mais companhias. Oi, irmão João. Ouvi dizer que o senhor passou por uma cirurgia. Trouxe umas frutas para a senhora Maria. Rafael segurou o saco de compras com um constrangimento que tentava disfarçar. João o convidou para entrar. Enquanto Maria servia um café, os 2 homens sentaram-se na sala. Não houve sermão nem repreensão. João simplesmente contou sua história sem enfeites, sem exageros. Rafael, eu já pensei em desistir também.
Já achei que Deus tinha me abandonado. Mas sabe o que aprendi? Que Ele nunca desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste dele. Rafael ouvia, olhando para as próprias mãos. Não era um testemunho de sucesso, mas de realidade. Não falava de um Deus que tirava todas as pedras do caminho, mas de um Deus que dava força para pisar nelas. Irmão João, o senhor acha que ainda tem lugar para mim na igreja? Rafael perguntou, a voz embargada. João sorriu. Rafael, a igreja não é um lugar para gente perfeito. É um lugar para gente que precisa de Deus. E quem é que não precisa? Na semana seguinte, Rafael estava de volta aos cultos. E 3 meses depois, batizado nas águas, com lágrimas nos olhos enquanto confessava, eu pensei que sabia tudo, mas só agora estou aprendendo a confiar. A cooperativa que nasceu de uma oração. Com o tempo, João voltou a trabalhar, mas algo havia mudado nele. Não era mais o mesmo homem que reclamava das provas, agora, ele via propósito nelas. Um dia, enquanto conversava com o irmão que lhe dera o primeiro serviço, surgiu uma ideia. E se a gente criasse uma cooperativa de serviços, irmão? Tipo, unisse os irmãos que sabem fazer reformas, consertos, limpeza. A gente poderia ajudar quem está desempregado e ainda abençoar a igreja com as ofertas. O irmão gostou da ideia. Em poucas semanas, com a bênção dos responsáveis pela igreja, a cooperativa Mãos que Servem foi criada. Não era um negócio, era um ministério. Os lucros eram divididos entre os cooperados, e uma parte era separada para ajudar famílias necessitárias da congregação. O primeiro grande serviço veio de um comerciante da cidade, que precisava reformar sua loja. Ele contratou a cooperativa depois de ouvir o testemunho de João em uma visita evangelística. Se Deus mudou a vida desse homem, pode mudar a minha também, o comerciante disse, e acabou aceitando Jesus depois de ver a integridade daqueles irmãos. A lição que João aprendeu, e que agora ele ensina. Hoje, quando João conta sua história, seja em um culto, seja em uma visita a um irmão desanimado, ele sempre repete a mesma coisa. Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas Ele promete 3 coisas. 1. Que nunca nos deixará. Hebreus 13:05. 2. Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Romanos 8:28, mesmo as que doem. 3. Que no final a vitória é nossa. 1 Coríntios 15:57, não porque somos fortes, mas porque Ele é fiel. Ele também gosta de lembrar do dia em que recebeu aquele envelope anônimo. Até hoje não sabe quem o enviou, mas isso não importa. O importante não é quem Deus usa, é que Ele usa. Às vezes, é um irmão que nem sabemos o nome. Às vezes, é uma porta que se abre quando a gente já tinha desistido de bater, mas Ele sempre age. Uma última visita que mudou tudo. Há alguns meses, João recebeu uma ligação do hospital. O médico que o operara queria vê-lo. Chegando lá, descobriu o motivo. O doutor, que sempre fora cético em relação à fé, havia ficado impressionado com a paz que João demonstrara antes da cirurgia. Eu opero muitos pacientes, irmão João, mas poucos oram como o Senhor orou. E depois da sua recuperação, bem, eu comecei a pensar, o Senhor poderia me explicar melhor essa história de fé? João não deu um sermão. Simplesmente convidou o médico para um culto. Uma semana depois, o homem estava sentado nos bancos da congregação, ouvindo a mensagem com atenção. Não se batizou ainda, mas a semente foi plantada. E é assim que João vê sua vida agora, um campo que Deus está cultivando. Não é um campo perfeito, sem ervas daninhas ou tempestades, mas é um campo onde Deus trabalha. Para você que está lendo, uma palavra que vem do coração. Talvez você esteja onde João já esteve, com as contas se acumulando, com o medo apertando o peito, com a sensação de que Deus está em silêncio. Mas escute bem, Deus não está em silêncio. Às vezes, Ele fala através de um irmão que chega sem aviso. Às vezes, através de um envelope anônimo. Às vezes, através de uma porta que se abre quando todas as outras se fecham. Não desista de buscar a Ele, mesmo que seja com uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Não desista de orar, mesmo que as palavras não venham fácil. Não desista de confiar, mesmo que a resposta demore. Porque no final a história não é sobre nossas forças, mas sobre sua fidelidade. E se Deus fez por João, um homem comum, com medos e dúvidas como qualquer um de nós, Ele pode fazer por você também. Fique firme. Continue orando. Deus não falha. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.